Pessoal, bem-vindos de volta, segundo dia do FinTouch, diretamente do Expo Center Transamérica. Sou Gabriel Pereira, da Let's Media, estou junto aqui com o Cabral, Boca Aberto, com a Andressa também, que toca aqui vários programas dentro da casa, o Let's Women, Black Voices. A gente está direto aqui do Transamérica, cobrindo o FinTouch, junto com a B-Fintechs, para aproveitar todos os experts, todas as experts que estão aqui no evento, entender um pouquinho da visão de mercado deles e o que é tendência, o que tem evoluído no ano. E para seguir o papo, a gente vai falar com o Bruno Chan, da Clave, para a gente receber mais um papo, né, Bruno? Mais um. Faz tempo que eu não faço um com você. A gente gravou, eu vou chutar aqui o número, talvez tenha sido o episódio 3 da Let's Open, episódio 4. Lá no comecinho. Foi online. Quantos Era Open episódios Box já tem? ainda. Era Open Box. Agora, hoje foi publicado o 86. Já Sou pioneiro. Foi lá no começo, foi um dos primeirinhos. E eu quero aproveitar já falando do ano. O tema do evento é Desafio 24, mas ao mesmo tempo a gente está finalizando o 23, e aí eu queria ver um pouco da sua perspectiva, o que foram os principais avanços assim, no mercado de Open Finance, desde features, soluções, ou até mesmo maturidade do mercado, sua percepção de clientes ou do que as pessoas estão procurando quando chegam até vocês. Qual que foi a sua visão assim desses 3 trimestres que já passaram do ano? Quando a gente começou o ano, era muito claro, como provedores, quem é a Clave, né? A Clave, a gente é um provedor de soluções para empresas que querem estar dentro do Open Finance ou já estão dentro do Open Finance pegando dados dos seus clientes em outros bancos. E a Clave entra no momento de fazer analytics, entender perfil de renda das pessoas, pessoa física, né? Propensão de consumo, onde você gasta. E a gente vende esse tipo de solução para as empresas que têm um público pessoa física grande, que é um público B2C grande. Então, no começo do ano, a gente focava muito em enterprise, então bancos e birô, varejo, telco. Só que a gente sabe que, assim, do começo do ano para cá, o que mudou, uma das coisas que mudou é assim, os maiores bancos do Brasil estavam fazendo tudo sozinho, in-house. Uhum. Porque eles têm um time de dados, eles têm capacidade para fazer toda a infra, etc. E também eles querem que o Open Finance seja core do banco. E geralmente o core eles não buscam ajuda de fora. Sim. Passou o ano, a gente começou a ver uma tendência de grandes empresas começarem a procurar soluções da Clave, porque depois de 2 anos de Open Finance e muitos dados em mãos, existe hoje uma dificuldade de usar esses dados. Sim. A gente pode ver de outra lente. A gente vê que os consumidores, assim, aqui nessa mesa, ou qualquer pessoa que está ouvindo aqui a conversa, qual o benefício que vocês ganharam compartilhando dados de Open Finance? Eu, pessoalmente, não recebi nenhum. Cara, eu já tive uma outra coisinha, assim. Eu tive um que eu ganhei, foi anunciado que foi pelo Open Finance, mas eu tenho certeza que não foi, eu ganhei um cartão Black lá e tudo mais, mas eu tenho certeza, mas estava escrito que eu ganhei por conta do Open Finance. Uhum. Só que eu compartilhei o dado do Mercado Pago e eu não faço nada do Mercado Pago. Então, assim, provavelmente já ia ganhar aquele benefício ali e tal. E aí a comunicação veio assim. Veio nessa... Exato. Então, assim, só para finalizar o ponto, a gente pode ver que, assim, a dificuldade das empresas é justamente, não é mais pegar o dado, é usar o dado. E a consequência disso cara, nenhum consumidor está vendo benefício real depois de compartilhar os dados do Open Finance. Então, a gente está vivendo no momento hoje, final desse ano, que vai se estender ali para o ano que vem, dos maiores bancos do Brasil procurando soluções como Clave e competidores para ajudar a extrair valor dos dados para que o consumidor, quando for compartilhar os dados ou quando for renovar o compartilhamento, consiga um benefício, e aí isso vira uma bola de neve. Porque se acontecer o que vem acontecendo, que muita gente compartilhou dados, pouca renovação de consentimento, uma hora o seu CAC explode, né? Então, a gente está vivendo nesse momento. E qual que é o desafio, assim, de sucesso do cliente, né? Então, você passou da primeira fase, né? Você fez a conectividade, o dado chegou na mão dele. Qual que é o desafio de fazer com que esse cliente
desde o banco grande até uma instituição menor, ou até uma instituição que nem é financeira, etc., mas o desafio de ajudá-lo a tirar o valor desse dado, assim, como que é apoiá-lo nesse momento, assim? Cara, por incrível que pareça, sem nomear nomes, mas quase todos os grandes bancos do Brasil têm dificuldade de extrair valor dos dados que ele já tem dentro de casa. Perfeito. Especialmente quando a gente fala de monitoramento em tempo real, por exemplo. Eu estava falando com uma pessoa de um bancão que acabou de ir para esse bancão, foi de um bancão para o outro, e começou a movimentar seus produtos financeiros de um para o outro. E ficou impressionada que, cara, ninguém percebeu. Não me chamaram, não me ligaram, não falaram nada, não teve comunicação nenhuma. Começou a migrar todos os produtos para a nova empresa. Então, assim, isso em essência, os grandes bancos têm dificuldade de trabalhar os seus próprios dados e muito mais dificuldade de trabalhar com dados de outros. Por quê? Putz, é coisa nova, nunca vi, é uma informação que a gente tem que entender se é confiável, como que eu uso isso dentro de algoritmos, seja de CRM, de modelo de crédito, etc. Então, a dificuldade é grande. Grande para a gente também, Clave, que faz isso todos os dias. Então, é um trabalho que a gente tem que dedicar nosso time inteiro para fazer extrair valor dos dados. Então, acho que é isso. Sim. Existe um trabalho grande de ser feito. A gente já maturou ao ponto de que os dados que chegam do Open Finance são relativamente bons, então dá para ser trabalhado esses dados, mas realmente é muito difícil colocar a mão na massa, trabalhar esses dados todos os dias e entender como que eu vou oferecer um produto para você. O banco ou qualquer outra empresa, que a gente tem clientes que são outros tipos de empresas, quer vender mais. Sim. O dado de Open Finance é excelente para fazer isso. Porque eu sei onde você gasta, eu sei onde você não gasta, eu sei quanto você gasta, quando, eu sei muita coisa sobre você. Perfil então, de renda. Tudo. Não só isso, tipo, consumo. Sim. Eu sei o seu consumo. Uma coisa que ninguém nunca saberia antes. Sim. Do Open Finance. E Então, a tua mulher. Exato, nem tua mulher. Então, assim, Ou seu marido. O dado de Open Vice-versa Finance dá funciona. para usar para vender mais. O importante é quem vai fazer isso para mim, né? Perspectiva do banco. Quem vai fazer isso para mim? É o meu time, é o time de fora, para mim tanto faz. A gente está nesse momento, tanto faz. Eu quero alguém que consiga extrair valor desses dados. Perfeito. Tem uma conversa que eu sempre tenho com o Gabriel, de tempos em tempos, que é quando que esse mundo de Open Finance vai se encontrar com esse outro mundo de finanças abertas baseada em blockchain, sabe? E eu queria te ouvir um pouco esse exercício de futurologia a respeito disso, porque, beleza, a gente parece que caminhou bem para resolver esse problema entre tráfego de informação entre instituições, informação estruturada e que, claro, precisa de camada de tecnologia para se encontrar, para normalizar, para uma série de coisas assim. Mas você tem um outro mundo que está crescendo cada vez mais de blockchains públicas, que, portanto, estão fora de instituições, e em algum momento você vai precisar cruzar ou trazer também esse dado para cá para entender o que esse cara faz nesse outro universo financeiro. Qual que é a tua percepção, Bruno, sobre isso? Você acha que esses mundos eles vão se encontrar lá na frente ou são coisas que não dá ainda para dizer que vão correr separadas mesmo, que não fazem parte assim, do mesmo arcabouço de ideias, informações e tal? Olha, eu não entendo da tecnologia, tá, de blockchain, etc. Então eu vou falar um pouco mais perspectiva de negócio. Eu tenho uma amiga que a gente estava conversando sobre isso outro dia. A gente tem um movimento aqui no Brasil de LGPD que fala assim, quem é o dono do dado? É você. Então você é dono de todos os dados. Mas na verdade hoje, até com o Open Finance, o dado não está centralizado em você, ou seja, descentralizado de instituições. Ele está centralizado num banco A que vai ter que mandar para o banco B. Sim. Mas o usuário, no dia a dia, até com o Open Finance, eventualmente para Open Data, etc., ele não se sente empoderado em falar assim, tá aqui todos os meus dados. Né? A gente não chegou nesse ponto. Será que a gente vai chegar? Eu acho que deveria. Eventualmente, de alguma forma, poder fazer dessa forma. Então, a gente tira o poder de compartilhamento de um banco ou de uma instituição e coloca na mão de uma pessoa e simplesmente movimentei tudo o que eu quiser. Então, como que isso vai casar com blockchain, como que isso vai casar com o futuro, eu não sei. Também não sei como vai ser a solução perfeita para isso acontecer. Justo. Mas eu acho que a gente tem que chegar nesse caminho, porque a ideia é justamente isso, né? O dado é seu, você faz o que quiser.
Só que se o banco tá off, você não faz o que você quiser. Total. E tem a discussão de entrar com a carteira de dados, a carteira digital, eventualmente ela poderia armazenar, de fato, o token ali de autorização para poder, enfim, consumir esses dados. E aí talvez você tenha até essa visão consolidada de tudo que está funcionando, enfim, do que está compartilhado ou não. Vou arriscar aqui a fazer uma previsão errada, igual eu fiz do Open Banking, mas a minha previsão é que esse negócio assim tá muito longe, porque, cara, tem muito, assim, o Bacen era relativa, nossa, vou simplificar muito aqui. É relativamente simples no sentido de, cara, você tem um regulador muito forte, você tem um mercado muito concentrado, então se eles obedecem o regulador, beleza, você consegue empurrar este mercado. Só que quando a gente começa a falar de todo o resto dos outros dados, a gente está indo para um negócio mais fragmentado, e aí vira uma... A gente começa a envolver o resto e aí é Brasil, mano. Aí assim, a gente é referência no mundo do sistema financeiro. O resto tem coisa que tem coisa que não, tem toda essa discussão e tal. Então aí talvez eu acho que é onde a gente vai chegar, mas vai levar tempo, assim. Mas, cara, você pega a centralização de dados pelo login do GovBR hoje, comparado a 5 anos atrás, é excelente. Sim. Cara, tem muita coisa que está ali, dados cadastrais, identidade, tem informação financeira, tem informação de receita, enfim. Então, eu não sei se você está dizendo que vai demorar muito tempo para chegar lá, mas eu acho que talvez não. Se a gente combina Open Finance, GovBR, Open Data, eventualmente Open Insurance, etc., eu acho que dá então, eu acho que elas algo... vão existir... A primeira fase vão ser eles existirem independentes. O que eu estou um pouco... Não é descrente, mas é que eu não vejo esse caminho... como é que vai se conversar para juntar e de forma simplificada. Como é que eu vou abrir meu app de gestão de dados aqui e eu vou ver tudo num lugar só, mas assim, tudo mesmo. E aí eu consigo, vou tirar esse negócio daqui, vou botar esse outro. E aí eu tenho esse centralizador de dados acontecendo e tudo mais. Como é que se chega nessa conclusão? Eu acho que são etapas, não sei em que momento que ela acontece, assim. Cara, eu seria eu não sou muito early adopter, tá? Tem aquela curvinha lá, tipo early adopter. Eu não sou muito early adopter das coisas, mas eu seria muito early adopter de qualquer tecnologia que resolvesse meu processo cadastral em todos os lugares. Então, e não só resolvesse, mandasse o mínimo necessário. Sim. Então, eu vou lá ontem eu tava lá numa empresa, coisa besta assim, eu tava andando na rua, vi lá Chef Gourmet, que é tipo uma escola de culinária. Aí, dados cadastrais, cara, tem que preencher o negócio. Nome da mãe. Eu adoraria só falar assim, tá, me manda aqui pro meu wallet quais dados que você requer. Eu não preciso preencher share, nada, ele só manda já eu, tipo, aceitei e acabou. Nossa, ia ser né? excelente. E aí você combina isso com Open Finance, com Open Tudo, eu acho que alguém tem que fazer isso. Não sei quem, nem como. Eu tenho uma visão otimista em relação a isso também. Eu acho que após a pandemia, justamente com forçar a digitalização de forma no âmbito nacional, com o Gov e o Bacen vindo com força total de Open Finance, Drex, eu acho que existe aí algum produto, alguma coisa que ainda não foi tão clarificada para todo mundo, mas que de forma governamental deve vir para unificar essas coisas. Talvez não num curto, mas num médio prazo eu acho que isso deve acontecer. Diz a lenda, talvez um super app, mas que tem essa lenda aí, né? Mas talvez não na linha como se tem discutido, mas eu acho que deva acontecer mais por uma pressão governamental do que iniciativas privadas de instituições A ou B, né? Eventualmente o GovBR vai ficar mais robusto, porque ele já tem muita coisa lá dentro. Uma coisa vai se ligar na outra. Eu sou um pouco contra produtos e soluções que não são da iniciativa privada. O que eu gostaria que acontecesse
vamos pegar set de dados financeiros, Open Finance, beleza. O governo vai lá e cria um mecanismo de fácil compartilhamento. Como você vai usar isso para uma solução? Aí, pelo menos o compartilhamento está fácil. Porque aí ele pode vir como uma certificadora digital igual tem na PJ. Você tem diferentes provedores de certificado, cada um faz de uma forma e segue a vida. Aí você tem dados cadastrais, dados de veículo, dados de não sei o quê. Então, criar mecanismos na iniciativa pública, digamos, que facilitam o compartilhamento, mas não necessariamente são a solução final, para que alguma empresa venha e crie uma solução final, eu acho que é o caminho que a gente parece ser o caminho que a gente está seguindo. E para mim é o caminho ideal. Essa questão de dados está tão banalizada, cara. Eu fico inconformado com farmácia, cara. Tipo assim, qual é seu CPF? Não tem bom dia, não tem nada, não tem eu posso... Põe seu CPF para finalizar a compra. Aí você me fala, mas eu não quero, não, mas você não vai ter o desconto. O desconto é no Band-Aid, eu tô comprando amoxicilina. Esses dias eu fiz questão de não ter desconto por causa do CPF, que eu embirrei com isso. E aí no segundo dia eu fui comprar também, aí... não, mas sem CPF não tem desconto. Falei, quanto que é o desconto? Aí eu vi, aí era um valor considerável. Eu falei, então toma meus dados, então vai. Mas assim, cara, mas o que me incomoda é a naturalidade como isso virou parte obrigatória do processo, assim. Fala o teu CPF. E é todo mundo treinado para pedir seu CPF. Não é nem pedir, é exigir. Fala o teu CPF para finalizar a compra. Isso é uma parte da compra, senão você não consegue fazer. Cara, tem toda a razão. Esses dias abri um pão de açúcar daqueles que é autosserviço, perto da minha casa. E não tem caixa, você tem que pegar suas compras e passar. Ele não deixa você fazer a compra se você não digitar o CPF para passar os produtos. Tem que andar com gerador de CPF. Esses dias, ele tava no grupo do Blockchain Festival lá no Rio, aí o cara, eu queria comprar um ingresso para um outro evento, sei lá o quê, e não deixa gringo comprar, porque só pode comprar com CPF. Aí mandaram um gerador de CPF lá, o gringo botou e conseguiu comprar. Porque, não poderia comprar se não desse o CPF dele. Beleza, cartão de crédito, eu aceito o pagamento. Mas você vê que a segurança, fala que é pela segurança, né? A segurança é tão alta que o CPF aleatório passou. E, no final do dia ele vai usar o número lá e vai ver que não vai servir para nada. Você pode pegar o caso da farmácia, só para voltar para o Open Finance, e entender... Por que o consumidor compartilha tal dado ou não? Qual que é o incentivo? Qual que é a motivação? Como que você tem que criar uma comunicação para que mais pessoas compartilhem o CPF na farmácia, ou o caso o Open Finance? Então, você pega, eu vou lá na farmácia, não quero compartilhar o CPF. Tudo bem, você não vai ter o desconto. Quanto que é o desconto? É 20%. Então eu vou compartilhar. Então esse é o benefício. Você traz para o Open Finance, é igual, o comportamento humano é igual. Por que eu vou compartilhar meus dados do outro banco? Cara, esse é o benefício. Então tá bom, então eu vou compartilhar. Mas o benefício tem que ser muito claro, tem que ser muito direto, tangível, muito imediato, tangível. Ou você vai cair nessa... Ou você treina eu fui treinado que na farmácia do CPF. Se a gente treinar a população que, cara, você tá lá no banco, você compartilha o Open Finance... Também é outro jeito de aumentar a conversão, mas eu acho que dá pra... mas aí você vai... Aí a galera vai ficar... Vai se rebelar em algum momento, cara. Isso aí acho que vai ter... É que o CPF virou uma ferramenta do risco de crédito, né? Então eu acho que dentro do universo financeiro isso complica um pouco o jogo da confiança. E acho que a Andressa falou, usou uma palavra que eu gosto muito, que é tangibilizar, né? Eu vejo as instituições financeiras fazendo implementações de Open Finance, mas sendo pouco transparentes, até para voltar ao início da conversa que a gente estava tendo aqui agora, com o que de fato foi feito. E eu tinha muito essa expectativa com agregadores, com apps que pudessem solucionar esse problema. Porque beleza, eu trouxe informação lá do Mercado Pago, sei lá do que, o que agregou, o que não agregou, como é que ficou meu score, o que contou ponto melhor. Sabe, você poderia criar uma experiência gamificada com o valor sendo transparente para o sujeito, isso no fundo não acontece. Vou te dar um exemplo, eu fiz um exemplo que eu achei legal. Tem um banco que eu estava fazendo simulação de jornada que eu estou mapeando pro Mega Report, e aí eu entrei na área de crédito e tem lá, cara, quando eu compartilho os dados, aí eu vou estar lá na última tela para contratar um financiamento, aparece todo o extrato e tal, aí aparece uma linha
Open Finance, tipo, se descontou ou não. No caso, estava 0%, porque não reduziu nada, porque meu dado não reduziu em nada aquilo ali. Mas, eventualmente, se meu dado tivesse ajudado em alguma coisa, apareceria ali por conta do Open Finance. Então, assim, estão prevendo, para alguém deve ter reduzido ali e tudo mais. Mas é uma forma de tentar mostrar ali o impacto da Eu ia te perguntar isso, Bruno. Quando alguém, você está lá no brainstorming, na conversa, alguém já contratou a plataforma ou está contratando, como é que vocês ajudam uma iniciativa a criar uma experiência melhor? Existe isso hoje? Você prefere se manter mais distante da implementação final? Como é que vocês atuam, de repente, para gerar valor para a experiência da instituição, sabe? Em geral, a Clave recebe transações brutas, a gente faz todo o trabalho de categorização, analytics, renda, perfil, etc., que é um trabalho grande, e devolve esses dados para o time do cliente. E aí o time do cliente tem lá o time de dados, o time de comunicação, o time de marketing, CRM, etc., e ele usa da forma dele. Eu não chego nessa etapa final de melhorar a experiência, a comunicação, porque até é uma briga mais difícil ainda. Claro. Né? Eu chegar lá num banco e falar, olha, você está fazendo errado, deixa eu fazer a comunicação para você. Cadê ideia? Poderia, mas... Inclusive, vindo para cá hoje de manhã, eu estava vendo lá um e-mail. E-mail não, um post de um bancão falando sobre por que compartilhar Open Finance, porque dá para fazer um Pix de um banco para o outro e tal, mas a comunicação toda quebrada, assim. É uma coisa que qualquer um que está nesse meio, nós olhamos e falamos, cara, isso aqui está meio confuso, não dá para entender por que eu vou fazer isso. Então, eu adoraria que a comunicação fosse mais assertiva, a experiência fosse melhor, mas o que você está falando, na verdade, é o benefício final, não é nem a comunicação tipo pré-Open Finance. Eu dei o Open Finance, o que eu vou ganhar ali na ponta? Eu acho, e isso é um chute meu, que o que aconteceu é o seguinte, alguns bancos foram forçados a entrar no Open Finance. Então eles correram atrás para fazer o regulatório, sem parar, sem montar time para pensar, tá bom, daqui um ano, quando a gente tiver um monte de dados, o que a gente vai estar fazendo com isso? Ninguém parou para pensar, até porque o dado não estava chegando ainda. Você não era um banco recebendo um monte de dados de outro banco. Então passou o regulatório e começaram a coletar um monte de dados. Coletou o dado por um ano e meio, para tentar entender, cara, o que a gente vai fazer com isso? Então, todo esse período é um tempo perdido de benefícios para o consumidor final. Aquela linha do Open Finance desconto vai ser sempre zero durante esse 1 ano e meio, porque não tem como você dar um desconto fictício, sabe? Não, para esse cara não teve, porque o meu relacionamento é com esse banco. Não, tudo bem, então, mas... Aí é o caso do Mercado Livre. Eu trouxe nada para ele, não vai me dar nada. Mas o meu ponto é assim, que durante esse 1 ano e meio, estava todo mundo preocupado em entender que eu vou fazer com esse dado. Ele não sabe mexer, então não vai mudar o ponteiro. Fora que tem você está trazendo dados de um banco XPTO, o dado que vem é tudo errado. Aí o banco que recebe, o consumidor não sabe disso. O consumidor acha que tem tá muita tudo bola bonito. quadrada ainda. Claro. Então é um momento delicado de 1 ano e meio que a gente já passou. E agora a gente está entrando nessa outra fase que tá bom, agora eu consigo pelo menos entender os dados. A gente tem clientes que a experiência é justamente isso, você compartilhou o dado, instantaneamente seu score de crédito aumenta. Que legal. Se for para aumentar. E muita gente aumenta. Boa. Então a gente já está vivendo essa nova era de benefícios tangíveis e imediatos para o consumidor. Imediato é quase o tempo desse podcast aqui, infelizmente. Foi muito rapidinho. Obrigado aí pela participação. A gente vai fazer atualizações aí, vamos falar de mais cases. Teve cases que se apresentaram na Febrabantec, tem bastante coisa que eu sei que vocês têm legal aí pra gente conversar. Mas agradecer a tua participação aí, Brunão. Legal, eu que agradeço aí pelo papo, pessoal, muito, muito bacana. Pessoal, continue acompanhando a nossa cobertura aqui do FinTouch 2023. Grande abraço.